Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um culto da nossa família PIB BH. Eu estou muito feliz que você está aí. Nós somos uma família cheia de esperança. Aqueça o seu coração. Nós iniciamos hoje uma nova série de mensagens chamada Vida de Rico. Eu quero te dizer que Deus tem algo para falar com você e essa palavra pode mudar a sua vida daqui para frente. Mas esteja atento, esteja preparado, cuidado com as distrações, porque uma semente que é lançada e você não percebe, você acaba perdendo a oportunidade de crescer. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí na sua casa, para você orar junto comigo nessa hora, pedindo a Deus que venha falar ao seu coração. Deus conhece a sua realidade, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você precisa, então que você possa orar, para que Ele venha falar ao seu coração e que a palavra dele possa transformar a sua realidade. Vamos fazer isso juntos? Querido Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela sua infinita bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça, Deus. Obrigado porque o Senhor nos alcança no dia de hoje. E nós pedimos ao Senhor, Pai, fala conosco. O Senhor sabe quem está exatamente do outro lado dessa tela. O Senhor sabe quem está ouvindo essa mensagem. E o Senhor conhece a história e a realidade dessa pessoa. Que essa palavra possa ser um divisor de águas. Que essa palavra possa mudar o rumo daqui para frente. Que essa pessoa possa viver os planos que o Senhor tem para ela. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Que toda a igreja ora junto comigo. Amém. Amém. No jogo da vida, o que mais importa é ter dinheiro. Passamos todo o nosso tempo tentando conquistar casas, carros, joias, viagens e ter alguns luxos, porque dinheiro, com certeza, traz felicidade. Mas será que é isso mesmo? E se um dia você perdesse tudo, o que ficaria? Ser rico não tem a ver com o que temos, e sim em como investimos. Deus já te fez rico. Só você que ainda não sabe disso. Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens aqui na PIB BH. A série se chama Uma Vida de Rico. Eu quero começar te perguntando para você o que é uma vida de rico. O que é ser rico de verdade? O que é ter e desfrutar de uma vida de rico? Pergunto isso porque hoje em dia muitos querem ser rico, mas poucos sabem definir riqueza. O que é ter uma vida de rico? Nós fizemos essas perguntas nas nossas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, e nós tivemos diversas respostas, como por exemplo, vida de rico é não precisar pensar no preço. É querer comprar e poder comprar sem ter a preocupação se aquilo custa caro ou barato. E deixa eu te perguntar, você gostaria de viver assim? Entrar no supermercado, fazer a sua compra do mês, sem ter que se preocupar com quanto aquela compra vai ficar? Você já se imaginou entrando numa loja de shopping, experimentando a roupa que você mais gosta, sem ter que pensar no quanto aquela roupa custa? É isso que você gostaria? Você gostaria de viver assim? Outras pessoas disseram que rico é não ter preocupação. Que vida de rico é viver isento de preocupação. Agora, será que o rico realmente não tem preocupações? Eu penso que não, mas eu não sei você. Será que isso é real ou é uma maneira utópica de pensar na riqueza? Porque, vamos analisar, o pobre, ele pensa que quem está na classe média vive tranquilo, vive sem preocupações nenhuma. Só que aquele que está na classe média, ele está preocupado porque ele tem que pagar a matrícula da escola dos filhos, a mensalidade, comprar o uniforme, o material de escola. Aí quem está na classe média pensa assim, não, o rico que é dono de uma escola, ele sim vive sem preocupação nenhuma. Só que o rico está lá pensando, puxa vida, será que eu vou conseguir fechar o mês no vermelho ou eu vou fechar o mês no verde? Será que eu vou conseguir pagar os funcionários? Será que eu vou conseguir pagar o aluguel do prédio? Aí o rico pensa assim, não, o milionário sim vive tranquilo. Se tem alguém que não tem preocupação, é o milionário. Mas o milionário está lá estressado com a quantidade de impostos que ele tem que pagar, com a quantidade de pessoas que dependem dele para viver, com a crise econômica mundial. Percebe? Então, se a gente for analisar, a riqueza não nos isenta das preocupações e nem do estresse.
Nós recebemos também outras mensagens e as pessoas disseram assim, olha, vida de rico é ter muito dinheiro. Mas a pergunta que eu te faço é, quanto é muito dinheiro? Quanto? Porque se você perguntar para os meus filhos, R$ 10 para eles é muito dinheiro, mas para mim não é, para você também não é. Quanto é muito dinheiro? Quanto é suficiente? Percebe? Porque se nós formos partir do pressuposto ou tentarmos definir riqueza pela quantidade de dinheiro, então riqueza sempre vai ser relativo e nunca um valor absoluto. Então o que é ser rico de verdade? O que é ter uma vida de rico? Se você notar, todas as mensagens que nós recebemos, elas têm a ver com excesso de dinheiro e ausência de preocupação. Excesso de dinheiro e ausência de necessidade. Mas será que é isso mesmo? Será que é possível viver uma vida assim, sem necessidade, sem preocupação, sem estresse? Será que é possível? Ou é utopia pensarmos dessa maneira? Porque se de fato o dinheiro nos proporcionasse tudo isso que a gente imagina, então, por exemplo, nessa pandemia, os ricos não teriam morrido, os ricos não teriam adoecido, os ricos não teriam experimentado de ansiedade, de preocupação, de estresse. Mas não foi isso que aconteceu. É verdade ou não é? Os ricos também morreram, também adoeceram, também passaram por dificuldades, enfrentaram crises, passaram por estresse, por ansiedade, é verdade ou não é? Então, diante de tudo isso, mais uma vez eu te pergunto, o que é ter uma vida de rico? Porque muitas pessoas, elas trabalham a vida inteira para ter dinheiro e quando tem, às vezes não tem saúde para gastar e nem tempo mais para desfrutar. Pesquisando nas redes sociais, pesquisando através de conversas, livros, vídeos, eu percebi que riqueza é uma palavra sem definição exata. Eu percebi também que a palavra rico, ela carrega significados diferentes, experiências diferentes, de forma que para algumas pessoas a palavra riqueza traz alívio, traz esperança, já para outras traz peso, traz angústia, traz medo. Para alguns, a palavra riqueza gera alívio, para outros gera desespero. E para você, o que essa palavra gera? Qual é o sentimento? Qual é a experiência? Qual é a impressão que você tem? Quando a gente vai analisar riqueza no dicionário, nós vamos encontrar que rico é o sujeito endinheirado, aquele que tem muitos bens materiais e propriedades. Já na palavra de Deus, rico descreve alguém extremamente abençoado, abençoado em diversas áreas da sua vida e apenas uma delas se refere ao dinheiro. Portanto, diante desse contraste entre o significado bíblico e o significado cultural, nós decidimos fazer então uma série de mensagens a fim de ajudar você a entender o que é a verdadeira riqueza, mas também para que você possa viver como um rico nessa terra, para que você possa desfrutar das verdadeiras riquezas e ser rico de verdade. Agora a pergunta que eu te faço é isso que você quer? Você deseja viver como um rico na terra, experimentando das verdadeiras riquezas? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 1, verso 1. Jeremias 1, verso 1. O texto diz assim: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anote, no território de Benjamim. As palavras do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta entre as nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou em minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Vamos orar mais uma vez? Deus, ministra ao nosso coração. A tua palavra é viva e eficaz, e ela não volta vazia, Pai. Ministra ao nosso coração aquilo que o Senhor quer falar. Nós estamos aqui, Pai,
Nós estamos disponíveis. Trata as nossas vidas diante do Senhor. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Querido, se você observar, permaneça com a sua Bíblia aberta. Se você observar do verso 1 até o verso 3, nós seremos localizados dentro da história da humanidade. De forma que o texto começa nos explicando o momento certo da história em que esse fato acontece. O texto também nos diz em seguida o contexto imediato e o texto também nos mostra quem é o protagonista dessa história. Ou seja, o personagem principal é Jeremias. O momento da história é durante o reinado de Josias por volta do ano 626 a.C. E o contexto é o contexto de uma catástrofe espiritual. É luta, é batalha. A influência pagã está dominando tanto o povo de Israel que eles estão se entregando a uma verdadeira apostasia. Eles estão abrindo mão de Deus, dos seus valores, dos seus princípios, para viver uma vida de imoralidade. De forma então que Deus vai levantar Jeremias para uma missão extremamente ousada, que é frear aquele desequilíbrio emocional, frear o declínio espiritual e resgatar o povo para que eles pudessem viver na verdadeira espiritualidade. Esse é o contexto do chamado de Jeremias, que vai acontecer do verso 4 até o verso 5, onde o próprio Jeremias vai dizer: a palavra do Senhor veio a mim dizendo que antes de Deus me formar, Ele já havia me escolhido. Verso 4 vai falar: olha, antes de formá-lo, eu o escolhi, e antes de você nascer, eu o separei como profeta entre as nações. Bom, você deve estar se perguntando aí na sua casa, mas Juan, o que esse texto tem a ver com a série Vida de Rico? O que esse texto tem a ver com a verdadeira riqueza? Como é que eu posso extrair desse texto princípios para a minha vida, para que eu possa experimentar disso que você está falando? Eu vou te explicar, presta atenção. O que você realmente quer na sua vida? O que você acha que você realmente quer? Pensa comigo. Se eu te oferecesse 100 mil reais e todas as incertezas da vida, o sofrimento, as doenças, a fome. Se eu te oferecesse 100 mil reais e todas as incertezas da vida, e do outro lado eu te oferecesse nenhum dinheiro, mas alimento de maneira vitalícia, saúde para você e toda a sua família, oportunidade para você fazer o que você gosta na presença de quem você ama, o que você escolheria? De um lado você tem dinheiro e as incertezas, do outro você tem segurança, estabilidade, a oportunidade de fazer o que você gosta na presença de quem você ama. O que você escolheria para você? Percebe? O que nós queremos de fato não é dinheiro. O que nós queremos se chama segurança. Mas por falta de conhecimento, muitos pensam que podem comprar segurança com dinheiro. E é só no final da vida que muitos descobrem que o dinheiro não é capaz de comprar segurança e nem estabilidade, mas apenas uma falsa sensação de que estamos seguros. Eu digo falsa sensação porque o dinheiro pode comprar um excelente plano hospitalar, mas não pode comprar saúde. O dinheiro pode comprar um colchão maravilhoso, um travesseiro lindo e perfeito, mas não pode comprar um sono de qualidade. O dinheiro pode comprar Rivotril, mas não compra paz. O dinheiro pode comprar as pessoas, mas não compra verdadeiros amigos. O dinheiro compra prazer, mas não compra alegria. O dinheiro pode pagar uma cerimônia de 500 mil reais, mas não pode te dar um casamento de sucesso. O dinheiro pode comprar câmeras de vigilância, mas não pode comprar segurança. Portanto, o que nós queremos, o que nós precisamos, não é de dinheiro. Dinheiro é apenas um pedaço de papel. O que nós queremos de verdade é segurança, é estabilidade. A verdade é que nós queremos ter paz, segurança, liberdade, saúde, para fazer o que nós gostamos, o que nós nascemos para fazer, na presença das pessoas que nós amamos, e dessa forma, então, glorificarmos a Deus e celebrarmos a vida. E isso é tudo que nós queremos. Talvez ao longo da sua história e da sua vida, você não tenha conseguido definir em palavras aquilo que você tanto anseia, aquilo que você tanto busca, mas hoje eu estou resumindo para você.
Você está trabalhando e trabalhando duro para ter estabilidade, segurança e liberdade. Para fazer o quê? Aquilo que você mais gosta, aquilo que você nasceu para fazer, na presença da sua família, dos seus amigos, e dessa forma então glorificar a Deus e celebrar a vida. Agora, sabe quem é que vive assim? Sabe quem é que desfruta de tudo isso? Não é quem tem dinheiro. Porque quem tem dinheiro, às vezes não tem saúde. Quem tem dinheiro, embora esteja cercado de segurança, ainda assim pode se sentir inseguro. Quem tem dinheiro também continua fazendo o que não gosta. Quem tem dinheiro, às vezes passa a vida sem ver os filhos crescer, sem desfrutar da presença dos seus pais, sem curtir a vida com seus amigos. Às vezes quem tem dinheiro não tem tempo para viajar, não tem tempo para celebrar. Percebe? Então, quem é que vive assim, com paz, saúde e esperança? Quem é que vive assim, com segurança e estabilidade, para fazer aquilo que gosta, para fazer aquilo que ama, na presença dos amigos, da família, glorificando a Deus e celebrando a vida? Quem é que vive assim? Sabe quem é? É quem sabe a sua identidade, é quem conhece o seu propósito, é quem sabe de onde veio e também para onde está indo. É quem sabe o que tem que ser feito. Para estes, todo dia é domingo. Todo dia é domingo. Não tem dia ruim, por quê? Porque todo dia é domingo. Todo dia se faz o que se ama, na presença de quem se ama. Todo dia glorifica a Deus e celebra a vida. Então o que nós precisamos, no fundo, o que nós precisamos não é de dinheiro. Dinheiro é só um pedaço de papel. O que nós precisamos é descobrir qual é a nossa identidade, qual é o nosso propósito de vida, o que foi que nós nascemos para fazer e para onde nós estamos indo. Parece óbvio, mas não é. Parece óbvio, mas não é. O trem, ele precisa saber que ele é trem. Ele precisa saber de onde ele veio, mas também para onde ele vai. Ele precisa saber que o seu propósito é levar suprimento. E que sem alguém para dirigi-lo, ele nunca vai chegar no objetivo da sua vida. Porque só quando ele entende e aceita essa verdade é que ele vai deslizar pelos trilhos cumprindo a sua missão. Enquanto o trem, ele pensa que é um carro, ele não se move, ele fica parado. Enquanto um trem, ele reclama porque não tem pneus, ele fica parado, ele não se move. Enquanto ele sonha em ser um avião, ele fica parado, ele não se move. Querido, quem não sabe quem é, de onde veio, para onde vai, o que tem que fazer, qual é a sua missão, sabe o que acontece com essa pessoa? Ela vê a vida passar. Ela fica assistindo os outros avançarem, os outros fluírem, mas ela fica parada no tempo. E com o passar dos anos, ela vai ficando enferrujada. Interessante porque ela tem potencial. Às vezes ela está carregada de munição, de informação, de coisas para repartir. Mas ela fica parada, ela vai ficando enferrujada a ponto de ser descartada pela sociedade. Tem muito trem assim, com potencial, com capacidade, com carga, mas enferrujado na posição de descarte. Será que essa analogia não representa você? Será que essa analogia não aponta para o momento de vida em que você está? Parado no tempo, se comparando com os outros, reclamando de tudo, assistindo os outros avançarem e você paralisado. Entende por que então eu escolhi esse texto para começar a nossa série de mensagens? Porque aqui Jeremias, ele escuta do próprio Deus primeiro quem ele é, qual é o propósito da vida dele, de onde ele veio, para onde ele vai, como é que ele vai executar a sua missão na terra. Olha o que o próprio Deus diz para ele: antes de formá-lo, eu te escolhi. E antes que você nascesse, eu já havia o separado como profeta entre as nações. E aí eu te pergunto, quem foi que formou Jeremias? Foi o pai dele? Foi a mãe dele? Quem foi que formou Jeremias? Foi o próprio Deus. Querido, por mais que para os teus pais você tenha sido um acidente, para Deus você não foi. Por mais que o teu pai tenha te abandonado porque ele não planejou você, porque você foi um acidente na vida dele, Deus não te abandonou, porque você não foi um acidente nos planos dele.
Por mais que a sua mãe tenha te rejeitado porque ela não esperava você, Deus não te rejeitou porque você não foi um acidente na vida dele. Você não está sozinho, você não está abandonado, você não é rejeitado. O próprio Deus sonhou com a tua existência. Ele pensou em você, Ele imaginou você. Você consegue compreender isso no teu espírito? Você consegue compreender isso no seu emocional? Deus sonhou com a tua existência. Quando Ele viu o futuro com você nele. Então, como ter estima baixa? Como pensar que você é o lixo? Como se sentir como um lixo? Como se sentir como alguém que não tem valor? Me explica como isso é possível. Querido, entenda, o seu valor não é medido por uma tabela. O seu valor não é medido pela FIP, não é medido pelo mercado financeiro. O seu valor não é medido pela sua função. Entenda esse princípio, o seu valor não tem a ver com você. O seu valor tem a ver com aquele que te criou. O seu valor tem a ver com o Criador. Chama o Romero Brito aqui, chama ele, e eu e ele vamos pintar uma tela, cada um vai pintar uma tela, e no final desse culto, nós vamos vendê-la. Qual quadro você acha que vai valer mais? Por mais que o meu fique tão bonito quanto o dele, qual dos dois você acha que vai valer mais? O dele. Por quê? Porque o valor não está na beleza da peça, mas no nome de quem a criou. E eu te pergunto, quem te fez? Quem te criou? Quem foi que deu palavras de ordens para que você nascesse? Querido, muitas obras de arte, elas são feitas no acaso. Elas surgem no meio de um acidente, mas você não. Você vale ainda mais do que você imagina, sabe por quê? Porque você não foi um acidente para Deus. Ele sonhou com você. Ele pensou em você, Ele imaginou você. Você é fruto de um sonho, de um pensamento, você é fruto de um planejamento. Jeremias 1,5, antes de formá-lo no ventre, eu já te conhecia e já havia separado você para uma função. O interessante porque Deus revelou para Jeremias quem ele era, mas também revelou para ele qual era o propósito da sua vida. O texto diz que Deus havia o separado como profeta entre as nações. Só que observe esse detalhe aqui, porque ele passa desapercebido por nós. Jeremias, ele vem de uma família de sacerdotes. Para você ter uma ideia, para você ser sacerdote, você tinha que vir de uma linhagem sacerdotal. Você tinha que se preparar dos 12 até os 30 anos. E mesmo que Jeremias tivesse todas as credenciais, Deus está dizendo para ele, não Jeremias, eu te separei como profeta. Querido, Jeremias poderia ter sonhado a vida toda com o sacerdócio. Ele poderia ter buscado isso para si. Ele deveria ter se preparado durante tantos anos. Mas Deus chega e Deus diz para ele, não, você vai ser profeta. Você está pronto para ouvir de Deus algo que você não imaginava e nem esperava para você? Porque talvez você se preparou a vida inteira para ser algo que os seus pais queriam que você fosse. Para ser algo que você imaginou ser bom para você. E aí Deus chega e diz, antes que você nascesse, eu já tinha te escolhido e te separado. E talvez aquilo que Deus está dizendo para você não tem nada a ver com o que você está fazendo. Interessante porque quando você era criança, o que foi que as pessoas te perguntaram? O que você quer ser quando crescer? E talvez você tenha se tornado aquilo que você sonhou, aquilo que você queria, e não aquilo que Deus tinha sonhado, preparado e imaginado. Agora me diz uma coisa, quem é que diz para o objeto criado o que ele é? O inventor. Quem é que diz para a criação o nome dela e a função dela? O Criador. Então quem é que tem que dizer para você quem você é e o que você tem que fazer? Não é você mesmo, é o próprio Deus, é o teu Criador.
Porque entenda esse princípio, antes de toda e qualquer criação, sempre existe um propósito. Um dia alguém pensou, nós precisamos criar um objeto para o ser humano repousar. Esse objeto tem que ser anatômico, ele tem que ser confortável, ele tem que ser resistente. Primeiro um propósito, depois um planejamento, e aí veio a criação da cama. Antes da criação, sempre tem um propósito. Um dia, alguém pensou, nós precisamos criar um objeto que facilite a comunicação humana. Mas esse objeto tem que ser de fácil manuseio, tem que ser leve, tem que ser fácil de transportá-lo. Assim o celular foi criado. Antes da criação, sempre existe um propósito. Então, por que você acha que você não tem propósito? Que você nasceu por um acaso, que você está vivendo uma vida aleatória? Por quê? Querido, antes de você nascer, Deus pensou, eu preciso criar alguém que vai resolver essa questão para mim lá no mundo. Eu preciso criar alguém que vai ser responsável por manifestar o meu reino neste local, por ser agente do meu reino desta forma. E essa pessoa tem que ser assim, ela tem que ter essa característica, ela tem que pensar dessa forma, ela tem que ter esses traços de personalidade. E foi assim que você foi criado. Isso explica a família que você nasceu, o ano que você nasceu. Isso explica o contexto em que você nasceu, a experiência que você viveu, para que hoje Deus pudesse revelar para você qual é o seu propósito. E eu vou te dizer mais, o teu designer tem a ver com a tua missão aqui na Terra. Por que a squeeze, ela não tem alça? Porque ela foi feita para bebidas frias. Por que a caneca tem alça? Porque ela foi feita para bebidas quentes. Você acha justo, então, a caneca se comparar com a squeeze? Claro que não. Por quê? Porque cada uma tem uma missão diferente. Cada uma contribui de uma maneira diferente. Cada uma tem o seu valor. Você acha certo você viver se comparando com os outros? Não, não é certo, é injusto. Por quê? Porque cada um tem a sua maneira de manifestar o reino de Deus aqui na terra. Se tivéssemos só squeeze, todo mundo viveria com a mão queimada. Mas graças a Deus a gente tem a squeeze e também tem a caneca. Se nós tivéssemos apenas carros baixos, nós não poderíamos acessar as montanhas, nós não poderíamos chegar nas fazendas, e graças a Deus que a gente tem um carro baixo para a cidade e um carro alto também para lugares de difícil acesso. Sabe por que tem um monte de gente sofrendo hoje em dia? Sabe por que a criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus? Porque literalmente hoje está todo mundo tentando ser igual ao outro. Está faltando você, está faltando você, está faltando você desempenhar a sua função, está faltando você deixar Deus usar a sua vida, está faltando você deixar a sua contribuição no mundo. Então para de se comparar com os outros, não compare o seu bastidor com o palco do outro, você é único, Deus te fez com uma identidade e um propósito. Agora sabe por que você não está vivendo talvez os melhores anos aí da sua vida? Sabe por que você não está vivendo intensamente aquilo que Deus sonhou para você? É muito simples. É porque você não sabe quem você é. Você não sabe qual é o propósito da sua vida. Você não sabe de onde veio e para onde vai. Você não sabe o que fazer com tudo aquilo que Deus te deu. Você é como um Honda Civic tentando andar numa trilha, tentando andar no meio das montanhas. Ou como uma Harley tentando fazer trilha. É por isso que não está dando certo. Presta atenção, a sua vida está truncada. Nada está dando certo, não é porque você não tem valor, não é porque você é um lixo. Talvez você só não esteja cumprindo o seu propósito aqui na terra. Talvez você só não esteja no lugar certo. Presta atenção, se você tentar vender uma Harley na fazenda, você não vai ter sucesso. Por quê? Não porque ela é uma moto ruim, e sim porque no lugar errado ela não tem valor e nem utilidade. Deu para entender a analogia? No lugar errado você não tem valor e nem utilidade. Na estrada errada você derrapa, você não sai do lugar. No caminho certo você voa. Portanto, ao invés de pedir dinheiro para Deus, ao invés de pedir promoção, ao invés de pedir um cargo novo, ao invés de pedir um crescimento profissional, você deveria estar perguntando para Ele: Deus, quem eu sou? Qual é o meu propósito nessa terra? O que eu tenho que fazer com tudo que o Senhor me deu? Queridos, se você antes de nascer
Se antes de Deus te criar, Ele sonhou com você, você deveria estar perguntando para Ele: Deus, o que o Senhor viu nesse sonho? O que o Senhor viu nos seus pensamentos que o Senhor decidiu me tirar da teoria e me trouxe à existência? O que o Senhor viu quando sonhou comigo, que me fez existir? O que o Senhor viu que o fez dar palavras de ordem para que eu viesse à existência? Você deveria estar perguntando isso para Ele. Será que hoje você está vivendo aquilo que Deus viu no dia em que Ele sonhou com você? Será que hoje a sua vida está alinhada ao projeto, ao plano de Deus para você? Pensa comigo. Se a Bíblia diz que Deus tem planos de paz e não de guerra, que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, e que ele é pai, portanto faz boas coisas para os seus filhos, então me diz, a sua vida hoje é reflexo disso? Seja sincero, você está vivendo o que Deus tem para você, ou a sua vida hoje ela é resultado de uma sucessão de decisões ruins que você tomou ao longo da sua história? Seja sincero. Sabe por quê? Andar de moto na chuva não dá certo. Andar de Harley na terra não dá certo. Será que você não está vivendo a vida de outra pessoa? Será que você não está vivendo o sonho de alguém? O projeto de alguém e não o projeto que Deus tinha para você e não o sonho que Deus tinha para você? Jeremias 1:5 diz assim: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei como profeta entre as nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar porque eu ainda sou muito jovem. Porém o Senhor me disse: não diga que é jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, porque eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca e me disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu te dou autoridade sobre as nações e reinos. Querido, observe que Deus deu a Jeremias identidade, propósito, capacidade e autoridade. Jeremias disse: eu sou jovem, e Deus disse: não importa a sua idade, para mim é indiferente. Jeremias disse: eu não sei falar, e Deus disse: sou eu que vou falar através de você. Jeremias disse: eu tenho medo, Deus disse: não tenha, eu estou com você te protegendo. Jeremias disse: mas eu não tenho condições, e Deus deu autoridade para ele. Qual é a sua desculpa para não viver o projeto que Deus tem para você? É a sua idade? Porque para Deus isso não faz diferença. É a sua capacidade? É Ele que te dá dons e talentos. É o medo? Ele disse que estaria com você. É o recurso? Ele já te deu. Ele dá e Ele vai continuar dando para você cumprir a sua missão aqui na terra, percebe? Então o que te impede de viver o que Deus tem preparado para você? O que te impede de se entregar ao chamado do Senhor e viver os melhores dias e anos da tua vida? Jeremias 1:9, o Senhor estendeu a mão e tocou nos meus lábios, na minha boca, e disse: eu ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, hoje eu te dou autoridade sobre as nações e reinos, para você arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e para plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? O que você vê? Vejo o ramo de uma amendoeira. Respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Querido, a palavra do Senhor vai se cumprir. O sonho, o projeto do Senhor para a humanidade vai se cumprir. A palavra do Senhor vai se cumprir. Deus deu a Jeremias identidade, propósito, capacidade e autoridade. O que te falta hoje? Saber quem você é? É isso que te falta? Deixa eu tentar te ajudar. Você não é o que você tem. Você não é empresário porque você tem uma empresa. Você não é fazendeiro porque você tem uma fazenda. Você não é o que você tem. Você também não é o que você faz. Você não é médico, você não é advogado. Você está médico, você está professor, você está pastor, mas essa não é a sua identidade. Você não é o que você tem e você não é o que você faz. Então quem você é? A palavra de Deus diz que você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, então você precisa viver como um filho de Deus. Para de viver como um órfão.
Para de viver como um funcionário. Viva como um filho de Deus. Desfrute da família que Ele te deu, da sua família espiritual. Trabalhe como um filho de Deus. Não se submeta a propostas. Trabalhe por um propósito. Não trabalhe apenas por um salário, mas pela expansão dos negócios do seu pai, porque quanto mais o pai tem, mais o filho tem também. O filho desfruta da família, de tudo aquilo que o pai possibilita para ele. Viva como um filho, não como um funcionário. Você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. Sabe, o que é que te falta hoje? É propósito. Porque deixa eu te dizer uma coisa, o seu propósito está inteiramente ligado à sua identidade. Portanto, se você é filho, como Jesus Cristo é filho, então o seu propósito também é dar a vida, é ofertar a vida para que muitos conheçam a Deus e sejam adotados por Ele como filhos. Jesus é o nosso exemplo, é o nosso padrão. 2 Coríntios 5,18 diz que todos os filhos têm um ministério, sabe qual? Da reconciliação. Eu e você precisamos reconciliar a humanidade com Deus. Ou seja, se você é filho, o seu propósito é dar a vida também para que as pessoas conheçam a Deus. Agora, como você vai fazer isso? Aí tem a ver com o seu designer. Pode ser que Deus te use através das artes, da medicina, do esporte, da ciência, da educação, do servir. Não importa como Deus vai te usar, a questão é que o seu propósito é dar a vida para que haja reconciliação, é reconciliar as pessoas com Deus. O que te falta hoje é recursos que está te faltando para você viver o projeto que Ele tem para você. Então deixa eu te dizer, da mesma forma que o propósito está ligado à sua identidade, o recurso também está ligado à sua identidade. Pensa comigo, saúde, vida, dinheiro, inteligência, tudo isso são recursos que Deus nos dá, mas não faz sentido Ele dá sem medidas para quem não sabe usar. É verdade ou não é? Deus não vai desperdiçar recursos. Deus vai dar recursos para investir, para que o projeto dele se cumpra. Anote essa frase: dinheiro não é enchimento, dinheiro é complemento. Tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Querido, dinheiro não é enchimento. Dinheiro não enche, não completa ninguém. Dinheiro é complemento. Benjamin Franklin diz que se você achar que o dinheiro pode fazer tudo por você, então você também é capaz de fazer tudo por ele, até sacrificar a verdadeira riqueza. Dinheiro não é enchimento, dinheiro é complemento. Dinheiro na mão sem um destino é recurso perdido. É uma bomba que pode destruir a sua vida. Nelson Mandela diz que dinheiro não cria sucesso, ele apenas te dá liberdade para que você crie o sucesso. E nós criamos o sucesso quando usamos o dinheiro como semente e não como comida. Jesus só pegava em dinheiro quando ele tinha um destino para ele. Por quê? Porque dinheiro não serve para encher, ele serve para ser usado, ele é um complemento na nossa missão. Se você observar atentamente, Deus não dá dinheiro para os seres humanos, Deus dá dinheiro para financiar os bons projetos que os seres humanos têm. Todos os grandes homens e mulheres da Bíblia que prosperaram e chegaram no topo da montanha, só chegaram lá por conta dos projetos que eles tinham para a humanidade. Ou seja, não peça dinheiro para Deus se você não tem um destino comunitário para Ele. Não peça dinheiro para Deus se você não tem um bom projeto para Ele. Um dos fatores que testificam quanto você está pronto ou não para receber os recursos do Senhor é a generosidade. Porque receber é natural, é do homem, é carnal, mas doar é espiritual. É fruto da ação de Deus na sua vida. A generosidade é espiritual. E só doa, só reparte, só abençoa, só é generoso quem entendeu a sua identidade, o seu propósito. Só pode doar, repartir, abençoar quem sabe de onde veio e para onde vai. Quem sabe o que tem que fazer com os recursos que o Senhor deu. Entenda isso, querido. A sua vida, o seu tempo de vida na terra, a sua saúde, a sua capacidade intelectual, o dinheiro que está nas suas mãos são recursos que Deus está te dando para você cumprir o seu propósito aqui na terra, para você cumprir a sua missão.
Ou seja, a saúde que você tem hoje não é uma desculpa para você viver de maneira irresponsável, de maneira perigosa. A saúde que você tem hoje é para você viver intensamente na missão que Deus te deu. O dinheiro que você tem não é para você acumular, porque dinheiro não é comida. Se você comer o dinheiro, ele vai acabar. Como disse o Augusto, o dinheiro é semente. E se você plantar, você sempre vai ter e nunca vai faltar. A sua capacidade técnica, o seu conhecimento, não é para que você seja o cara, mas é para que você tenha como abençoar e como repartir. Sabe por que Salomão se tornou o homem mais rico de toda a história da humanidade e até hoje ninguém ultrapassou a sua riqueza? Sabe por quê? Porque ele pediu para Deus sabedoria. E Deus deu sabedoria e Deus também deu recursos. Por quê? Porque recursos você não coloca na mão de quem é tolo. Recursos você coloca na mão de quem é sábio, de quem vai administrar para o bem da humanidade. Jeremias 1, verso 11. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você vê? O que você vê? E ele disse: eu vejo um ramo de amendoeiro. E o Senhor disse: você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Querido, o que você vê? O que você vê? Eu vejo uma família alegre, saudável, plena e feliz, porque essa é a vontade de Deus. Eu vejo uma igreja que cresce fazendo a diferença na sociedade, porque essa é a vontade de Deus. Eu vejo a sua célula ganhando muitas vidas para Jesus, porque essa é a vontade de Deus. Eu vejo um futuro de paz no meio de guerras. Eu vejo fartura no meio de crises econômicas. Eu vejo Deus nos guardando e nos protegendo. Eu vejo os melhores anos da nossa vida em meio à volta de Cristo. Eu vejo a urgência da nossa missão em pregar o Evangelho. Eu vejo Jesus vindo ao nosso encontro para nos buscar. Portanto, vida de rico é saber quem você é, de onde você veio e também para onde você vai. É saber o que você nasceu para fazer e empregar todo o recurso que Deus te deu neste projeto. Vida de rico é você fazer tudo isso sabendo para onde você está caminhando. E sabendo também que no dia que você chegar no final do seu tempo aqui na terra, você vai olhar para trás e você vai dizer: valeu a pena, eu faria tudo de novo. Isso é vida de rico. Eu quero orar por você, porque hoje você precisa descobrir quem você é, você precisa descobrir qual é o seu propósito, você precisa descobrir o que fazer com todo o recurso que Deus te deu, a sua saúde, os seus anos de vida, o seu conhecimento, o dinheiro que Deus confiou a você. Você precisa saber o que fazer com tudo isso. E você precisa fazer tudo isso na presença das pessoas que você ama, glorificando a Deus e celebrando a vida. Eu quero orar para que hoje Deus possa falar ao seu coração quem você é, o seu propósito e o que você tem que fazer. Feche os seus olhos e ore comigo. Deus, só o Senhor pode nos revelar aquilo que o Senhor viu nos teus sonhos. Só o Senhor pode nos revelar aquilo que o Senhor viu na sua mente, na sua imaginação. Só o Senhor pode nos mostrar aquilo que estava no seu coração quando o Senhor deu palavras de ordem para que nós viéssemos à existência. Nos mostra, Pai, aquilo que o Senhor viu. Nos revela a identidade de filho. Nós não queremos viver como órfãos. Nós não queremos nos relacionar com o Senhor como se o Senhor fosse o diretor de um orfanato. Nós queremos de fato entender quem somos e nos relacionar com o Senhor como um filho se relaciona com o pai. Revela-nos a nós a nossa identidade de filhos e nos ajuda a viver como filho, Pai. Relacionando bem com a família, trabalhando pelo propósito. Nos revela, Senhor, qual é a nossa função aqui na terra. O que o Senhor pensou? Qual era o problema que nós deveríamos resolver, Pai? Nos mostra como é que nós devemos empregar e imprimir todo o recurso que o Senhor tem confiado a nós, a nossa vida, a nossa força, o nosso fôlego, a nossa saúde, a nossa inteligência, a nossa capacidade, o nosso dinheiro, os nossos bens. Como é que nós devemos usar isso para que o Teu reino seja glorificado, expandido, implantado aqui na terra? Nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, nós queremos fazer parte da Sua missão, Pai. Nós queremos viver como um rico de verdade, sabendo que todo o recurso vem do Senhor e que Ele não acaba, mas que o Senhor dá mais àqueles que administram com sabedoria.
Nós queremos viver como um rico de verdade, Pai, de maneira generosa, para repartir, para curar, para abençoar, para levar a salvação. Por isso, Deus, alcança cada pessoa que está orando comigo nessa hora. Fala com ela hoje ao longo de todo o dia. Fala com ela na sua leitura bíblica, no seu momento de adoração. Usa pessoas. Fala com ela, mostra para ela que em nome de Jesus, essa pessoa possa viver como um rico de verdade. Essa é a oração que eu te faço, e é em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz amém. Querido, eu quero te convidar agora para o nosso tempo de dízimos e de oferta. Aqui na tela tem um código de QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular, você vai ser direcionado para a nossa página. Lá você pode fazer com segurança pelo boleto e pelo cartão de crédito. Aqui na tela também tem o nosso Pix, você pode fazer rápido, é muito seguro, tem as contas também para transferência e depósito. O que eu queria é que você não ficasse de fora desse momento. Receber é humano, é natural, mas doar é espiritual. E quando nós doamos, nós estamos dizendo: Deus, nós dependemos do Senhor. Nós confiamos no Senhor, nós somos teus filhos, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá fôlego de vida, saúde, capacidade. Nós queremos, Deus, te agradecer e te honrar com a nossa oferta hoje, com o nosso dízimo. Que você possa fazer isso com muita alegria, com muita gratidão no seu coração, porque Deus está cuidando de você. E no nome de Jesus nós oramos para que Ele revele a sua identidade, o seu propósito, mas que Ele também te dê sabedoria na administração da sua vida, para que você cumpra a missão que Ele te deu. Combinado? Eu quero dizer para você também que está nos visitando que você é muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação, isso faz toda a diferença. Aqui na tela está aparecendo o nosso número de celular. Se você quiser se conectar conosco, caminhar junto, ser discipulado, participar de uma célula online, eu queria que você nos chamasse nesse número de celular, para que a gente pudesse viver como igreja de verdade. Manda uma mensagem para a gente. Às vezes você está passando por um momento difícil e quer deixar um pedido de oração, manda aqui uma mensagem. Logo, logo a gente vai ter também o nosso Café Conexão, é no Zoom, a gente tem um momento de bate-papo para a gente se conhecer. Se você quer participar, deixa aqui a sua mensagem no WhatsApp. E para todos vocês, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa pregação com alguém que você ama muito, para que essa pessoa possa entender a identidade dela, o propósito dela e como ela deve viver. Essa é a nossa oração, que Deus abençoe muito a sua vida e até semana que vem. Um grande abraço.